Hoje eu quero falar com vocês por que abrir uma empresa de TVDE no ano de 2025 aqui em Portugal. Meu nome é Daniel, falo sobre a minha jornada como investidor TVDE aqui em Portugal. Esse é um canal recente, tá? Estamos no terceiro vídeo, então se você puder me ajudar aqui, curtir, compartilhar, deixar seus comentários, façam suas perguntas, me ajudem a criar os próximos conteúdos, entender o que é que vocês buscam aqui relacionado ao setor de TVDE e empreender nesse ramo. Hoje eu vim aqui para compartilhar um pouco de alguns pensamentos que vieram passando pela minha cabeça esses dias e eu queria dividir com vocês. E foi exatamente o motivo porque eu efetivei o início da minha jornada do investidor há 1 ano e meio. Sempre fui uma pessoa de querer fazer muitos planos. A minha área de atuação envolve muitas projeções, muitas planilhas, tentar prever o máximo de cenários possíveis. Eu trabalho muito com riscos e cálculos de riscos, mensuração de riscos e o que parece ser uma coisa boa, uma visão muito analítica, isso na verdade pode ser justamente um grande problema para você, como foi para mim. Quando a gente fica ali pensando demais, tentando descobrir cenários demais, tentando avaliar todas as possibilidades possíveis, a gente acaba utilizando de artifícios de como se a gente estivesse estudando ou se a gente estivesse tentando se certificar do máximo de coisas possíveis para não iniciar. E na cabeça da gente, olha que coisa esquisita, o que é que acontece? Quanto mais a gente vai pesquisando, quanto mais a gente vai procurando informação, a gente tem a ilusão de que a gente está dominando aquilo ali e que se a gente fosse iniciar aquilo ali com a quantidade de informação que a gente tem, a gente ia fazer muito melhor que todo mundo. Isso aqui, por exemplo, esse YouTube aqui é um exemplo claro desse processo. Eu sabia claramente que quando eu fosse iniciar aqui no YouTube, eu não ia fazer o melhor vídeo possível, eu não ia acertar na luz, eu não ia acertar no roteiro, eu ia gaguejar, eu ia ficar nervoso. Vocês já me perceberam várias vezes aqui, vários cortes nos vídeos anteriores. E hoje eu sei que isso faz parte do processo. Eu preciso tentar 1, 2, 3, 4 vezes, mas isso não é sobre esse vídeo, isso é sobre o 52º, o 70º vídeo que eu fizer para vocês. Espero que esteja bem melhor do que esses 3 primeiros que eu estou iniciando agora. Então, muitas vezes a gente cria na cabeça um ambiente onde a gente estudou demais, a gente analisou demais, a gente está sabendo demais e acha que no mundo das ideias a gente sabe fazer tudo e que quem está lá no dia a dia fazendo não está vendo o que a gente está vendo. Mas isso não é uma verdade. A verdade é que vou trazer aqui para vocês uma ideia do livro O Segredo da Mente Milionária, que eu gostei demais, que eu vi há algum tempo atrás, e foi uma das coisas que me fizeram começar a colocar as coisas em ação. O que é que aconteceu? O que é que ele diz lá? Que a gente, na verdade, que quer ter uma mente milionária, eu não gosto muito desse nome, porque não é relacionado ao dinheiro, mas é uma mente que faz as coisas acontecerem, que constrói, que realmente quer construir. Ela não pensa simplesmente no ditado que é preparar, apontar, fogo. Na verdade, uma pessoa que está pensando em construir, em fazer, ela tem que reinvertir um pouco essa ordem. E como é que você inverte essa ordem? Qual seria a ordem ideal? É que você precisa preparar, sim, preparar, mas a sequência é preparar, fogo, apontar. Agora deixa eu explicar por que isso. Porque, na verdade, obviamente, a gente precisa de alguma preparação, fazer algumas análises, mas essas análises elas não precisam durar uma eternidade. Isso, às vezes, é só uma desculpa para a gente não começar o que a gente está com medo de fazer. Então, se você está pensando em entrar em algum setor, 3, 4 meses, no máximo, ali de estudo é suficiente para você entender os principais conceitos, as principais variáveis que podem realmente colocar em risco ali o seu projeto. Então, feito isso, chega o ponto da gente começar a colocar realmente em ação, porque é colocando em ação que a gente começa a perceber que, na verdade, a gente não sabe tanto quanto a gente estava imaginando que sabia. É na prática que a gente vai tentando fazer ali, vai descobrindo e vai tentando alinhar os resultados e o que a gente está querendo com a realidade.
são coisas simples que a gente ainda não domina. Por exemplo, aprender a tocar um violão. Não sei se vocês já tocaram, já experimentaram tentar tocar o violão. E o que é que acontece é que, por mais que você estude conceito, que você aprenda os acordes, o que é que uma sequência de acordes, o que é um acorde sustenido, um bemol, por mais que você saiba aquilo ali tudo na sua cabeça, na hora que você simplesmente quer tocar a música, os seus dedos, eles não vão para o lugar certo. Porque é preciso construir os caminhos neurais suficientes para que você faça aquilo sem ter que pensar. Então, no violão, o que é que acontece? Ou quando você está tocando algum instrumento, primeiro você precisa simplesmente conseguir emitir som. Esse é o seu objetivo, é emitir som. O violão tem que sair algum som. Depois disso, você vai tentar evoluir alguma coisa para conseguir trocar um acorde para outro e tentar fazer alguma coisa que pareça com música, mas ainda não está saindo bem e você se confunde. Se eu estou colocando aqui a nota correta e a batida não está legal ainda. Sua cabeça tem que pensar na batida, tem que pensar na nota. Eita, estou colocando esse dedo aqui no lugar certo. E aquilo ali é uma sobrecarga danada. E quando você estava ali só na parte de estudo, tudo parecia muito simples. O que o youtuber estava lá dizendo parecia muito simples. Era só você ir lá e fazer e você ia ser o popstar. Ou você ia ser o próximo gênio, o Elon Musk, ou sei lá quem você acompanha por aí. Mas a verdade é que tudo requer treino, requer prática até você conseguir realmente atingir um nível de qualidade melhor. Então, no violão, você, como eu vinha falando, você vai aprendendo primeiro a colocar as músicas, depois você acrescenta a batida. Quando isso não estiver mais fazendo parte do seu pensamento, você consiga simplesmente passar as notas e fazer o som sair bonito ali, é que você começa a pensar, agora eu vou começar a cantar. Porque não consegue fazer, não dá para fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Pensar na nota, pensar em fazer uma batida bonita e pensar em cantar junto e fazer com que tudo saia correto. Essas são fases. E da mesma forma, quando você está pensando em empreender, você vai entrar como um empreendedor júnior, comparando isso com um ambiente de trabalho, para depois você virar um empreendedor júnior um pouco mais experiente, para depois você virar um empreendedor pleno, para um dia você virar um empreendedor sênior. Mas isso são fases que não tem como ser puladas. Então, a principal dica que eu deixo aqui é: faça um planejamento que tente observar quais são os principais riscos incorridos. Agora eu venho aqui com mais uma coisa que me pegava muito quando eu ia conversar com meus amigos, que eles me falavam que isso aqui era uma coisa muito arriscada, era muito dinheiro envolvido, mas muitas vezes a gente não parou para pensar muito bem se realmente existe esse risco todo. No caso do setor de TVDE, você decidir comprar, vamos falar só de um carro, vamos falar que você está começando só com um carro inicialmente. Falando em um carro, num valor entre 15 ou 20 mil euros, vou colocar 20 mil euros para facilitar os cálculos. Se alguma coisa der errado, você não vai perder 20 mil euros. Você tem um carro. Contando que esse carro ficou alugado durante um ano, que isso seria um prazo interessante para teste, para você entender se faz sentido aquilo para você ou não. A projeção que ele vai depreciar durante o ano seria alguma coisa rondando em torno do valor dos 25%. Só que esse carro vai estar alugado ali, alguma coisa. Pode ser que você não consiga alugar o tempo inteiro, mas ele vai entrar alguma receita. E se ele não ficar alugado, ele vai ter menos depreciação. Mas, considerando esse ponto aqui, se você... obviamente eu estou simplificando, existem outros custos, você precisa fazer lá a sua análise básica, mas simplificando aqui, 25% de 20 mil, a gente está falando de 5 mil euros. Então, a nossa perda máxima, a gente poderia dizer que está ali por volta desses 5 mil euros. Óbvio, tem algum custo de seguro, o custo de abertura da empresa, mas ela não é o valor do patrimônio inteiro. E ainda assim você tem o patrimônio para vender posteriormente, caso você resolva que aquilo ali não era exatamente o caminho que você queria seguir. E aí eu me pegava pensando, na minha vez, o que é que eu me pegava pensando?
eu vinha com um plano muito focado em empreender e conseguir uma liberdade financeira, tanto na parte pessoal, eu tenho meus planos pessoais, meus planos de investimentos pessoais, quanto na parte de empreender. E para isso eu vivo muito abaixo da minha condição hoje. Eu poderia viver muito melhor, ter muito mais bens materiais, mas eu optei que todo o dinheiro que eu acumulo, esse dinheiro é para uma parte é para investimento pessoal fora de empresa e uma outra parte vai ser para arriscar realmente em empreendimentos. E olha, nem carro eu tenho, nem carro eu tenho. Então qual é o risco de eu comprar um carro para colocar em um negócio de aluguel e depois eu dizer que, não, realmente isso aqui não era o caminho? Não tem o risco, porque no mínimo as pessoas que frequentam o meu ambiente têm um carro. Então eu ia estar simplesmente na mesma situação que todo mundo está. Então até esse ponto aqui, ele da perda da depreciação do carro, ele não é um risco real se você pensar nesse sentido. Você está comprando só um carro que você talvez nem tenha. Então, às vezes a gente fica se colocando barreira demais, e medo demais, e risco demais, e simplesmente não age. Um outro ponto, um outro termo que eu gosto muito é o que eu estava vendo esses dias, justamente nesse sentido, que eu vi uma pessoa falando que, caramba, estava pensando em realmente começar a construir um YouTube sobre consultoria na área de investimentos, se eu não me engano, alguma coisa assim. E essa pessoa pegava e falava no comentário lá que ela sabia já muita coisa, ela se sentia que sabia coisa demais. E aí o comentário que eu vi de uma pessoa para mim foi fantástico, isso pegou em mim também. O que foi que ele disse? Na verdade você está com obesidade mental. O que é que significa obesidade mental? Na verdade, você está consumindo muito mais do que executando. Porque na hora que você começa a executar, a fazer alguma coisa de verdade, você vai perceber que falta muita coisa para aprender. E essa ilusão de que você sabe demais é só, na verdade, a ilusão de quem não está executando. Então, eu vou deixar logo um convite para você. Quando você terminar aqui esse vídeo, já desliga esse YouTube, para de consumir esse conteúdo aqui todo. Vai lá, tenta fazer um esboço mínimo, abre uma planilha, começa a escrever, não precisa estar certo logo agora, e depois vai melhorando. Depois, quando você começar a escrever e ver ali os números, você vai ver que está faltando alguma coisa, pode melhorar alguma coisa, e aí você volta a pesquisar e faz isso em ciclos. Você vai lá, executa alguma coisa, pesquisa, executa alguma coisa, pesquisa, e vai fazendo e vai progredindo assim desse jeito. Uma outra coisa que aconteceu muito na minha história, que foi o que fez realmente eu iniciar aqui, foi que uma vez eu estava saindo com alguns amigos meus e tinha um casal e eu sou amigo deles há muito tempo, gosto muito deles, e simplesmente ela chegou para mim e disse: Daniel, sabe o que é que acontece? Tu és igual ao meu marido. Aí eu: por quê? Porque eu sou igual. E aí ela disse: porque vocês pensam demais, vocês têm ideia demais, mas na verdade passam os anos e vocês não fazem nada. Eu na hora levei aquilo ali para dentro, fiquei calado, mas aquilo começou a passar pela minha cabeça e realmente eu era igual, só que eu não queria ser igual. E aí foi que eu comecei a realmente dizer: eu preciso agir, eu preciso tomar uma atitude. Isso aconteceu na minha vida inteira. E agora, uma coisa que eu digo é: eu acabo agindo muito quando alguém me desafia sem eu perceber. Quando eu comecei a fazer a minha universidade, eu estudei na Federal, antes de eu começar lá, as pessoas diziam que não era para mim. Isso entre parentes, entre os amigos, porque ia requerer uma quantidade de estudo muito grande, que eu não tinha base de matemática e que lá ia ser muito forte e muito difícil e que precisaria de uma dedicação muito grande que eu não tinha. E aí quando alguém fala alguma coisa dessa pra mim, rapaz, eu viro o bicho. E aí eu disse: pronto, agora eu vou ter que mostrar que é pra mim sim. E aí comecei, foi difícil pra caramba.
Só que por sorte vão acontecendo essas coisas na minha vida que alguém vai pegando e vai me desafiando e eu tomo para mim. E aí me disseram lá, teve matéria de cálculo 1, 2, 3, álgebra linear. E aí nessa de álgebra linear chegaram lá e disseram, a gente estava numa turma de 100 pessoas e eram misturados dois cursos e disseram lá que aquela cadeira lá, aquela matéria lá, ela era impossível, que só quem passavam era normalmente já quem já tinha repetido ou quem era muito nerd e era de determinada área que eu dividia com a turma de física. E aí eu disse, pois, se alguém tiver a condição de passar nessa matéria, se passar alguém, eu também passo. E aí foi o que aconteceu. Passaram 5 pessoas nessa matéria, tinham 100, eu acho que tinham 100, perto de 100 alunos, passaram 5, realmente era muito difícil. Dentre elas, eu e meu irmão estudamos juntos, na mesma turma. Foi eu e meu irmão, foram 2, e os outros 3, enfim, não sei quem foi, mas se passar alguém, eu passo. E depois falaram para mim também que em Portugal não se ganha dinheiro. Cara, se você olha no YouTube, olha nos comentários do Instagram, Portugal não se ganha dinheiro, YouTube não, TVDE não dá dinheiro, qualquer coisa lá você não consegue fazer, isso não é para você. Não é, realmente a maioria das coisas não é. Se você simplesmente quiser o fácil, você tem que começar a agir e tentar encontrar onde é que está o detalhe ali, e isso vai se construindo com o tempo. Mas você tem que pegar e ter brilho aí, tem que ter uma energia de dizer, peraí, tá, TVDE, investir em TVDE não dá dinheiro, mas tem ali uma empresa que tem tantos carros, essa pessoa está bem, por que se ele conseguir, por que eu não consigo? A resposta mais simples é, porque essa pessoa já tinha dinheiro de não sei onde. Ou então, em Portugal, só quem ganha dinheiro é quem veio de fora. São os especuladores, são não sei o quê. Essa é a resposta fácil. Essa é a resposta que não tira você da zona de conforto. Essa é a resposta que diz, realmente, Portugal não dá para ganhar dinheiro. Investir em TVDE não dá para ganhar dinheiro. E aí você acabou o assunto, você desiste de fazer aquilo ali e você aceita a sua mediocridade, na verdade. Não estou dizendo que é fácil, não é fácil. Mas se tem alguém que consegue fazer, por que você não consegue também? Vamos parar de tentar dizer que é só o outro que é especial. Todo mundo é normal, a gente parte de lugares diferentes, obviamente, mas não precisa você dominar a roda, refazer o mundo e achar ali que aquilo ali não é para você. Vai começando, vai fazendo com planejamento, vai prosseguindo, vai colocando ação. E acima de tudo, procura orientação. Orientação vale dinheiro. E aí entra um outro conceito que eu gostaria de deixar aqui para vocês, é o seguinte: às vezes as coisas sobrecarregam a gente demais. É muito difícil, é muita informação. Eu mesmo, eu tenho o meu trabalho normal, eu não sou investidor em TVDE full time, eu tenho o meu trabalho, que são 8, 9, às vezes 10 horas de trabalho por dia, e nas horas extras é que eu tenho que continuar trabalhando aqui no meu negócio. E às vezes e se precisar de sábado, de domingo, e se precisar mais à noite também. Ou seja, eu preciso continuar os dois pilares da minha vida funcionando. Além disso, eu tenho família. Só que, e aí, eu acabei me perdendo aqui no que eu ia dizer, mas enfim, deixa eu voltar aqui, que eu não vou editar esse vídeo por completo. Então, qual é a ideia aqui? Às vezes a gente não tem capacidade de dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo. Então, o jogo aqui não é só em relação a como fazer as coisas, é quem fazer as coisas. A gente não tem que procurar como saber fazer de tudo. Eu aqui, quando comecei a fazer os investimentos em TVDE, eu estava muito de, como é que eu faço para colocar um carro? Como é que eu faço para comprar o melhor carro? E como é que eu faço para colocar nas plataformas? E como é que eu faço para abrir empresa? E como é que eu faço para contratar um contador? E como é que eu faço? Várias questões aqui que vem para você. Quando eu parei e pensei, isso veio de uma ideia de um livro também, enfim, mas não vem ao caso, que é pare de pensar no como e comece a pensar no quem.
E aí eu pensei, eu preciso seguir eu preciso continuar trabalhando onde eu trabalho, que é o que dá o meu sustento, e ao mesmo tempo eu digo, como é que eu vou seguir isso aqui? Então não é mais sobre como, é quem vai me ajudar a seguir isso aqui. E aí eu fui buscar um auxílio de uma pessoa mais experiente, de uma consultoria. E o que é que eu precisava agora, na verdade, fazer? Era fazer os cálculos e saber se o valor dessa consultoria cabia dentro da rentabilidade. Obviamente, minha rentabilidade, minha margem de rentabilidade ia diminuir muito, mas eu ia ter a possibilidade do negócio continuar fluindo ao tempo que eu ia aprendendo ali com uma pessoa muito mais experiente que eu, que no futuro eu poderia depois deixar, quando os fluxos estivessem todos ok, deixar de seguir o trabalho com eles e fazer por mim mesmo, mas aí eu aprendi durante o processo. Só que, melhor do que isso, foi que eu percebi aí, foi o valor do conhecimento, de ter alguém que conhecia do segmento ali. E na primeira conversa que eu tive com essa pessoa que me guiou, que foi o meu mentor, que está sendo meu mentor ainda, na primeira conversa, ela me fez economizar o dinheiro inteiro que eu ia pagar no ano de consultoria, só com uma decisão que eu ia tomar errada. E depois me economizou mais um bocado quando a gente começou a ir para outros segmentos. E ainda olhando para frente, comecei a ver que o negócio não precisava estar só naquele nicho ali do aluguel de carro, a gente pode adicionar outras fontes de receita. E aí, olhando para essa pessoa, eu comecei a ver que eu preciso tornar o meu negócio principal mais forte, adicionando outros fluxos de receita, em vez de ficar ganhando simplesmente em uma receita só. Isso serve para a vida pessoal. É importante que você adicione vários fluxos de receita, como é muito importante também para a área empresarial. Primeiro você começa um negócio central, depois você vai procurando formas de trazer fluxos de receita acessórios ao seu negócio que você já tem. E assim você vai melhorando com o tempo. E você ter uma pessoa que já está um pouquinho na frente, não precisa estar muito na frente de você. Se ela tiver 1 ano, 2 anos, 3 anos que seja na sua frente, ela não precisa ser a pessoa que está a 8 a 10. Ela só precisa estar um pouco para lhe guiar ali no caminho um pouquinho menos doloroso, um pouquinho menos ardiloso, e fazer com que você chegue lá na frente de uma forma um pouco mais fácil. Se de alguma forma você entender que eu posso lhe ajudar com isso, deixa aqui as suas perguntas no comentário. Eu vou tentar responder o máximo possível delas. Como falei, eu tenho muitas outras atividades. Tenho o meu trabalho normal, tenho a parte de empreendimento. A parte de empreender, eu venho seguindo com várias outras fontes acessórias ao aluguel. Tenho minha família, tenho uma esposa, tenho uma filha, tenho uma mãe, pai, enfim, tenho muita gente que demanda o meu tempo. Então eu não garanto que eu vá responder todas as perguntas no maior detalhe possível, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição dos vídeos o meu e-mail de contato. E se vocês quiserem uma conversa um pouco mais profunda, fazer mais perguntas, ter acesso a uma resposta um pouco mais dedicada e voltada para o seu caso em especial, então manda um e-mail para mim, que eu vou ter o maior prazer em falar com vocês, em aprofundar esse tema que eu gosto tanto. E era isso que eu tinha para hoje. Um grande abraço para todos vocês. Não esquece de compartilhar, curtir, deixe seu like e até a próxima.